O que você vai ouvir agora não faz parte de nenhum registro oficial da Polícia Federal ou do Ministério de Minas e Energia. Este relato foi transcrito de uma fita cassete encontrada dentro de um radiocomunicador soterrado a 12 metros de profundidade, em uma área de garimpo ilegal que, oficialmente, nunca existiu. Se você acredita que o perigo da selva são as onças ou a malária, você não faz ideia do que os homens encontram quando cavam onde a terra não quer ser aberta. A cicatriz na selva. Meu nome não importa. O que importa é que em agosto de 1994, eu era o geólogo responsável por mapear uma nova frente de exploração no Alto Xingu, em um setor não catalogado da Serra do Roncador. Estávamos em um grupo de 12 homens. O financiamento era obscuro, vindo de investidores estrangeiros que não queriam nomes em papéis. Eles buscavam ouro, mas não o ouro comum. Eles falavam em veios de alta pureza que seguiam padrões geométricos impossíveis. O acampamento foi montado em uma clareira que parecia morta. Não havia pássaros. Não havia insetos. O silêncio daquela parte da floresta era pesado, como se o próprio ar estivesse esperando por algo. No terceiro dia, os batedores encontraram uma fenda natural na rocha. Não era uma caverna comum. As paredes eram lisas demais, frias demais. E lá dentro, o som não ecoava. Ele morria. O primeiro símbolo. Trabalhávamos em turnos de 18 horas. O isolamento começou a cobrar seu preço. O primeiro a mudar foi o Tião, um garimpeiro experiente que já tinha visto de tudo na Serra Pelada. Ele parou de comer. Ficava horas sentado na entrada da fenda, desenhando círculos concêntricos na terra com a ponta de uma faca. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele nem olhou para mim. Apenas disse: "A terra lá embaixo é oca, doutor. E ela está respirando. Cada vez que a gente usa o martelete, ela prende o fôlego." Naquela noite, o primeiro rádio parou de funcionar. Não foi uma falha técnica. A frequência foi ocupada por um som de estática rítmica, que lembrava uma respiração pesada, lenta e úmida. O som vinha de dentro da mina, mas não havia ninguém lá embaixo naquele horário. Ou pelo menos, não deveria haver. Objeto proibido. No 10º dia, a perfuratriz atingiu algo que não era rocha. O som foi um estalo seco, metálico, que fez todos no acampamento sentirem uma vibração nos dentes. Descemos em 3. A lanterna de cabeça mal vencia a escuridão que parecia sugar a luz. Lá embaixo, não encontramos ouro. Encontramos uma estrutura que parecia uma mistura de osso com metal negro. Estava incrustada na parede da mina, como se tivesse sido enterrada há milhões de anos. Não era um artefato. Parecia um órgão gigante e mineralizado. O Tião, que estava conosco, estendeu a mão antes que eu pudesse impedi-lo. No momento em que ele tocou a superfície negra, as lâmpadas de todos nós estouraram simultaneamente. No escuro absoluto, eu ouvi o Tião soltar um suspiro de alívio, um som de puro prazer que se transformou, em segundos, em um estalo de ossos se quebrando. A paranoia e o sangue. Saímos de lá arrastando o que sobrou do Tião. Ele não tinha feridas externas, mas seus olhos haviam se tornado completamente brancos, as pupilas desaparecidas. Ele não falava mais. Apenas repetia um nome, ou uma coordenada, ou uma maldição que nenhum de nós conseguia entender. O clima no acampamento virou um inferno. Os homens começaram a desconfiar uns dos outros. As ferramentas sumiam. A comida apodrecia em questão de horas, mesmo dentro das latas lacradas. E o cheiro, um cheiro de carne velha misturado com ozônio, começou a brotar do chão da clareira. Naquela noite, eu acordei e vi os outros 6 garimpeiros em pé, em volta da fenda da mina. Eles estavam de costas para mim, imóveis, olhando para o abismo. Eu chamei por eles. Ninguém respondeu. Quando me aproximei, percebi que todos estavam sangrando pelos ouvidos. Eles não estavam olhando para a mina. Eles estavam esperando que algo saísse de lá. O clímax, o que estava no fundo. Eu tentei fugir. Peguei o rádio e as chaves da caminhonete, mas a floresta ao redor do acampamento tinha mudado.
As trilhas que eu mesmo havia marcado não levavam a lugar nenhum. Eu sempre voltava para a clareira. Eu estava preso em um raio de 500 metros. Foi quando o som começou. Não era mais pelo rádio. Vinha debaixo dos meus pés. Um som de sucção, como se a terra estivesse tentando engolir o acampamento. A estrutura negra que havíamos encontrado na mina começou a emergir do solo no centro da clareira. Não era um objeto. Era uma antena. Ou uma armadilha. Eu vi o Tião se levantar da maca onde estava amarrado. Ele caminhou até a estrutura. Sua pele estava ficando acinzentada, translúcida. Ele encostou o rosto no metal negro e sua cabeça simplesmente foi absorvida. Sem sangue. Sem grito. O corpo dele foi puxado para dentro daquela coisa como se fosse líquido. E então, os outros começaram a andar em direção ao centro, um por um, com passos mecânicos, como se estivessem em transe. O arquivo silenciado. Eu sou o único que restou porque eu não toquei naquilo. Eu me escondi na cabine da escavadeira e gravei o que pude até as baterias começarem a falhar. O que eu vi antes da luz acabar de vez. Não eram deuses, não eram demônios. Eram proprietários. Nós não estamos minerando recursos. Nós estamos removendo a crosta de algo que esteve adormecido e que usa nossa biologia para se reconstruir. O ouro que eles procuram é apenas a isca. A última coisa que eu vi antes de enterrar este rádio foi a voz do Tião saindo do chão, vinda de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não estava pedindo ajuda. Ele estava agradecendo. O encerramento. Este relatório termina aqui. A expedição foi dada como desaparecida por instabilidade geológica e soterramento natural. A empresa responsável faliu 2 meses depois e todos os registros foram queimados em um incêndio suspeito. Se você for para o interior do Mato Grosso, perto da Serra do Roncador, e encontrar uma área onde o silêncio é absoluto e as árvores crescem retorcidas para longe de um ponto central, não pare. Não cave. E, acima de tudo, se encontrar algo negro e frio enterrado na terra, não toque. Algumas coisas foram enterradas para que nunca mais vissem o sol. E elas estão com fome.